Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre estratégias de marketing ou estratégia de anúncios para nutricionistas, né, que é o nosso principal foco. Mas antes da gente aprender de fato essa estratégia de anúncios, a gente precisa entender que anúncios eles fazem parte do marketing digital. O anúncio nada mais é do que uma estratégia de marketing digital. Então, o que é marketing digital? Pode parecer clichê, mas muita gente não sabe o que é o marketing digital, quais são os fundamentos, quais são os ideais, beleza? Então, eu preparei mais ou menos um resumo aqui. A gente vai entrar um pouco também na parte teórica, né? Não dá para a gente fazer a parte prática, a gente vai entrar na parte teórica. Primeiramente, o que é marketing digital? Marketing digital são estratégias utilizadas para o negócio para vender online. Tá até errado aqui. Para vender no digital, né? Vender online. Para isso, utilizamos diferentes tecnologias que incluem, por exemplo, sites e e-mail marketing buscadores como o Google e redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Esses são os mais utilizados. Tá? Existem várias outras plataformas, várias outras formas de anunciar online, mas os mais utilizados são esses que eu deixei como exemplo. Plataformas mais utilizadas: Facebook Ads ou Instagram Ads, que o Facebook é o conglomerado, né, que agora é o grupo Meta, então o Facebook é dono de todo esse conglomerado. Facebook, Instagram, WhatsApp. Google, que é Google Buscas, que você chega lá no Google e coloca nutricionista em cidade tal. Sites, que tem sites que colocam a embedzinha lá do Google e você quando anuncia no Google, ele anuncia para os sites parceiros. Blogs também cai na mesma situação do site. E YouTube também é do grupo do Google. Então você consegue fazer anúncios de vídeo que vão cair para dentro do YouTube. E hoje em dia, o que está em alta também é o TikTok. Mas é uma coisa que ainda está engateando, está sendo explorada. A gente ainda está estudando muito bem algumas estratégias que vão funcionar por lá, beleza? Então, definindo essa primeira entrada, eu preciso falar para vocês o seguinte: anúncio bom não salva conteúdo ruim. Isso aqui é um grande problema que a gente identifica. A gente acha que pessoas acham que elas podem produzir conteúdo de qualquer forma e que um anúncio bom vai resolver. Não, não vai. O anúncio, ele para ser efetivo, ele para ter conversão, ele precisa estar junto, estar alinhado a uma boa estratégia de conteúdo. Não significa que você precisa postar todos os dias. Quando você investe em anúncios, não necessariamente você precisa estar todos os dias, 24 horas postando. É legal que faça? Sim, porque você começa a gerar mais valor, você começa a entregar mais para os seus clientes ou pacientes. Porém, a gente consegue meio que balancear isso quando você investe em anúncios. Por exemplo, aqui no consultório, a gente produz menos conteúdo e investe mais em anúncios. Então a gente conseguiu atingir, a gente conseguiu equilibrar isso, beleza? Só que quanto menos conteúdo você produz, mais qualidade esse conteúdo precisa ter. Isso aí é uma meta que você tem que colocar. Então, se eu quero produzir menos conteúdo, eu vou ter que investir mais em anúncios e investir em botar conteúdo de qualidade também, que é o que a gente vai é o que a gente vai usar para anunciar, beleza? Dito isso, o seu conteúdo ele vai funcionar como um cartão de visitas. Quando a pessoa entrar na sua rede social, no seu site, no seu blog, enfim, ele precisa ter um primeiro impacto, ele precisa ser primeiro ali impactado como um cartão de visitas ou como um site, assim possamos dizer. Não adianta nada você atrair pessoas, você gastar muito dinheiro atrair pessoas e quando chegar lá não ter nenhum conteúdo ou o conteúdo não ser de qualidade. Então você precisa enxergar o seu conteúdo, o seu Instagram ou o seu site como esse cartão de visitas. É como se fosse, eu sempre gosto de fazer comparativo como a recepção do seu consultório. Imagina se o paciente vai entrar na recepção do seu consultório e está tudo bagunçado, está um calor, nesse calor que está agora, não tem um ar-condicionado, não tem uma água, não tem um café, está tudo bagunçado, a secretária é jogada, enfim. Você precisa identificar, você precisa passar essa mesma comodidade, né, essa mesma visão para dentro das suas redes sociais ou para o seu site. Então você consegue, pensa como se fosse suas redes sociais, seu site, como se fosse a recepção do seu consultório. Quando você pensa dessa forma, você começa a investir mais em visual, investir mais em conteúdo, porque é o primeiro impacto que a pessoa vai ter com o seu conteúdo, ou com você, na verdade, com o seu método, é ali no seu conteúdo. Então você precisa estar alinhado. Enxergue como um cartão de visitas. Como a gente falou, o ideal é você investir em marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo ele está ligado à produção de conteúdo diretamente e você acaba anunciando esses conteúdos para poder atrair novos públicos, atrair pessoas para poder te seguir, atrair públicos para poder ele preencher aqueles públicos para a gente anunciar, tá bom? Então, as pessoas precisam sentir mais confiança antes de agendar uma consulta com você.
dificilmente a pessoa vai agendar uma consulta se ela não tiver nenhum material seu, se ela não tiver nenhum resultado, talvez. A gente, como na parte de nutrição, não pode trabalhar com antes e depois, mas a gente gosta de colocar talvez um vídeo de depoimento, texto de depoimento. Até no Google mesmo, você consegue lá no Google Meu Negócio as pessoas avaliarem, então isso é interessante também. Reposts de marcações no Instagram, então isso é interessante para as pessoas verem que outras pessoas já passaram por lá e tiveram resultados. Caso você ainda não tenha, ou você está começando agora, ou não atendeu ainda, aí sim você pode pular essa etapa, tá? Essa parte da prova social. Mas é bom você sempre ter. Como a gente não pode trabalhar com antes e depois, a gente trabalha com essa situação de você mostrar depoimentos, seja em vídeo ou em foto. Demonstre sua autoridade. Seja um resolvedor de problemas. O profissional de saúde, nutricionista principalmente, ele nada mais é do que um resolvedor de problemas. A pessoa só vai te contratar quando ela tiver certeza, quando ela souber que você vai resolver o problema dela. Ninguém vai no nutricionista à toa. Ninguém vai no nutricionista, não estou fazendo nada no nutricionista. Não, todos eles têm um problema a ser resolvido. Seja um problema patológico, um problema estético, um problema de saúde, enfim. Todo mundo tem um problema. Então você precisa se colocar, a sua autoridade, ela precisa estar como resolvedor de problemas. Eu sempre falo isso. Quem acompanha a gente aqui e quem assiste algum conteúdo, sempre fala que eu falo que nutricionista tem que ser um resolvedor de problemas, tá bom? Então, aumente sua autoridade sendo um resolvedor de problemas. Demonstre sua autoridade e seja um resolvedor de problemas. O melhor lugar para achar os principais problemas da sua audiência é na sua anamnese. Muita gente tem dificuldade em produzir conteúdo. Eu sempre falo sobre você resolver o problema da sua audiência. Juan, mas aonde que eu vou encontrar esses problemas? Cara, todo profissional de saúde, ele faz uma anamnese, ele precisa entender aquela rotina do paciente, como o paciente chegou ali, o que ele faz. Então, nada mais justo do que você usar a sua própria anamnese ao seu favor. Você vai conseguir dar uma olhada na sua anamnese, quais são os problemas, os principais problemas que as pessoas chegam ao seu consultório. Esses problemas, eles podem ser refletidos, a gente pode pegar uma amostra deles e refletir isso para mais pessoas. Se a maioria das pessoas que te procuram, elas sofrem, por exemplo, de ansiedade, ou elas querem emagrecer, elas têm problema para poder, por exemplo, problemas com horário para comer ou dificuldade em se exercitar, você vai usar essa anamnese para poder resolver os problemas. Quais são os problemas mais corriqueiros que chegam até o seu consultório? Você vai ler a anamnese, vai identificar esse problema e começa a produzir conteúdo sobre isso, sabe? Isso é uma sacada muito legal e é bom você fazer isso. A gente sempre tenta dar uma pesquisada aqui na anamnese, dentro da T-Box que a gente usa, para ver quais são os maiores queixas dos pacientes, para poder tentar desenvolver conteúdo, desenvolver estratégia em cima desses problemas. Então, use a sua anamnese a seu favor, identifique os problemas dos seus pacientes e resolva eles nas redes sociais. Comece a resolver, pelo menos, beleza? Mas tá, e aí? A gente vai entrar agora na parte de anúncio em si, na parte teórica, quase prática, né? Mas como que eu faço um anúncio com isso? Você vai fazer o seguinte, você pode pegar vídeos com solução dos problemas, você vai identificar quais são esses maiores problemas corriqueiros, e você vai gravar vídeos sobre. Por exemplo, a pessoa tem dificuldade em comer frutas. Né? A maioria das pessoas tem dificuldade em ter uma rotina de comer fruta diariamente, ou em beber água, por exemplo, também é um problema muito sério. Você vai começar a gravar conteúdos falando sobre estratégias para beber mais água, estratégias para poder comer mais frutas, para variar, que a pessoa não precisa comer a fruta in natura, que ela pode fazer um smoothie, que ela pode fazer uma salada de frutas, um picolé, enfim. Você começa a resolver problemas dessa audiência. Esses problemas você vai pegar e vai ser resolvedor de problemas, certo? Isso é um criativo de anúncio para você gravar. Prova social também funciona, seja um depoimento de um cliente, ou em vídeo ou em texto, tá? Como eu falei, como a gente não pode fazer antes e depois, de imagem, a gente pode fazer essa prova social. O que também pode ser feito, que a gente de vez em quando utiliza, é, por exemplo, tirar um print dos resultados, do antes e depois, ali da parte de antropométrica. Da parte antropométrica você pode pegar como que a pessoa chegou e como que a pessoa saiu. Você não está usando o corpo dela, né, a imagem dela como antes e depois, mas você está trabalhando com dados científicos, são dados antropométricos de antes e depois, ou talvez exames. Você pediu o exame, a pessoa chegou com o exame X e aí após tantos meses de acompanhamento com você, o indicativo dele estava mais baixo. Então também é interessante trabalhar. Você pode fazer isso. Esse tipo de anúncio ele é para aumentar a sua base de seguidores ou para aumentar a sua base de distribuição de conteúdo. Você vai se apresentar para essas pessoas como resolvedor de problemas, certo? Ou como outras pessoas foram até você e resolveram o problema X, Y ou Z. Então, isso é para você aumentar a sua base, para você se divulgar para mais pessoas. Você não vai vender diretamente. Até eu coloquei aqui, ó, faça sem CTA. Você não precisa necessariamente
Fala assim, agende sua consulta. Não precisa nesse tipo de anúncio, tá? A gente vai, no próximo passo, a gente vai ver o anúncio para CTA, um anúncio de venda. Então aqui, o seu objetivo é mostrar para mais pessoas. Precisa que pessoas se envolvam, que pessoas vejam que você resolve o problema. Qual o objetivo que você vai usar para isso? Objetivo de envolvimento ou engajamento, depende de onde que você vai estar. Isso eu estou falando no Facebook, tá? Eu estou focando mais no Facebook. Alcance ou visualização de vídeo. Você vai usar esses 3 objetivos para mostrar para mais pessoas, aumentar sua base, aumentar seus seguidores, mostrar para mais pessoas que você é nutricionista, que você resolve problemas que outras pessoas já vieram até você e você conseguiu resolver a vida delas. Beleza? Próximo passo. Conseguiu fazer isso aqui? Começou a rodar. Você pode fazer 1 mês, 20 dias, 15 dias, não tem problema. Começa a ter uma verba só para poder aumentar essa base. E aí a gente parte para os anúncios de venda. Eu foquei aqui no Facebook, como eu disse, e em consulta presencial. Quando a gente fala de consulta online ou de programas, ele se torna um pouco mais complexo, que os anúncios eles são um pouco maiores, a gente precisa é uma estratégia maior. Para anúncio local é muito simples fazer, tá? Você vai usar o objetivo de tráfego, mensagens ou conversão. O objetivo de tráfego ele tem um problema que ele gera muito clique e pouca conversão. Ele tem que ser usado com uma estratégia correta, um público muito quente, aquele público que já te conhece muito bem, consome muito seu conteúdo, e aí ele consegue funcionar. Mas eu sempre indico as pessoas usarem mensagem ou conversão. Só que conversão você vai precisar ter um site, instalar um pixel, também um pouco mais complexo. Então, se atente a isso aqui, ó, mensagens ou tráfego. Você vai usar esses 2 objetivos para agendamento de consultas. Quais públicos que eu vou usar para poder anunciar? Você pode usar o remarketing dessas pessoas aqui, que você fez o marketing de conteúdo, você anunciou, você fez um vídeo solucionando um problema, você fez um vídeo de prova social, você vai pegar o público que anunciar para pessoas que se envolveram com o seu Instagram e Facebook nos últimos 30 dias, 60 dias, 90 dias, 1 ano. Lá dentro do Facebook você consegue ver esses públicos, tá? Aqui, gente, estou fazendo uma coisa muito mais teórica, para quem já sabe um pouco de Facebook. Quem não sabe ainda, quem quiser aprender, a gente tem um curso, a gente está lançando um curso sobre anúncios para nutricionistas. Então, é um método de anúncios que você consegue, te ensina um passo a passo de como fazer anúncios, de como captar pacientes, como distribuir conteúdo, como se distribuir mais, é o que a gente está fazendo, beleza? Porém, também você pode divulgar, você pode fazer um anúncio para público frio, um público aberto. Você só vai segmentar ele por idade e sexo. Como você está no consultório local, um consultório presencial, não tem necessidade, de verdade, não tem necessidade de você ir lá segmentar. Quem já tem, já foi lá, quem já fez anúncio, tem a parte de segmentação de público. Não tem necessidade de você fazer segmentação para pessoas que interesses em nutrição, interesse em academia, interesse em dieta. Não tem necessidade. Quando você tem um público local, a segmentação já é o local, certo? Então não precisa segmentar. Por quê? Você já está anunciando para um raio pequeno, para uma cidade só. Se você segmentar, a sua verba vai ficar muito mais limitada. Então a segmentação que você vai usar é de idade, sexo e vou botar aqui, ó, idade, sexo e raio ou localização, tá? Raio ou localização. Idade, geralmente eu gosto de usar o público comprador, que são pessoas de 25 a 50 anos. De 18 a 25, a maioria das pessoas, a decisão de compra não está na mão delas. A decisão de compra está com a mãe, com o pai, com a avó ou com o responsável legal dela. Na verdade, ela já é responsável, mas por responsável financeiro. Porque é um momento ali de transição, a pessoa está fazendo faculdade, outra trabalhando, ainda não tem aquela independência financeira. Então, essa idade, 18 a 25, 18 a 24, na verdade, ela não tem esse poder de compra na mão dela. Então, a gente acaba transferindo o público de 25 a 50 anos. Se vocês perceberem, acredito que a maioria dos pacientes de vocês vai ter essa faixa etária. Então, utilize essa faixa etária para você anunciar também. Sexo, geralmente também aqui 85% das pessoas são mulheres. As mulheres se interessam mais com a parte de nutrição, seja estética ou em saúde. E o homem, ele é trazido pela mulher, ou pela namorada, pela noiva, pela esposa, pela mãe. Então sempre vai acontecer isso. O que você pode fazer, como se você tiver uma verba baixa, é anunciar somente para mulheres. Que a mulher sempre vai ver, olha amor, aqui, ó, nutricionista, vamos, vai jogar aquela indireta e o cara vai vir, ou ela vai agendar e vai trazer o cara, obrigado. Então assim, a gente, na maioria das vezes, eu anuncio somente para mulheres e acaba vindo homens por indicação. Aí o cara manda mensagem e fala, poxa, minha esposa me indicou, minha esposa me mostrou, minha irmã e tal. Então assim, eu gasto muito mais dinheiro com mulheres do que com homens por conta disso.
Raio localização eu já falei, você pode escolher um raio, por exemplo, tem o endereço do seu consultório, você coloca um pingo que a gente fala, né? A gente coloca ali um pinguinho de localização em cima do consultório e você vai abrindo um raio de 2, 3, 4, 5, 6, 7 quilômetros. Aconselho colocar no máximo aí uns 10 quilômetros, por quê? É um raio que a pessoa consegue vir tranquila. Se ela de carro, ela está rapidinho, em 10 minutinhos, e a pé também, ela, ou pegar um ônibus ou a pé, ela consegue vir. Então também se atente a esse raio, tá? Ou localização, se quiser anunciar para a cidade toda, mas aí você precisa ter uma verba um pouco maior. Então, assim, começa aos poucos, começa com 2 quilômetros, 3, começa a trazer pessoas que estão mais próximas. E a pessoa mais próxima, ela tem muito mais chance de converter do que quem está mais longe. Então, começa pequeno, começa ali pertinho, 2 quilômetros, 3 quilômetros, vai aumentando. A cada semana, a cada 10 dias, você vai aumentando esse raio a 1 quilômetro e você vai vendo como que está o resultado, tá bom? Questão de criativo. O que a gente vai usar nesse criativo? Quebra de padrão ou quebra de objeções. O que você pode fazer? Por exemplo, voltando lá, quais são as maiores dores do seu público? Você vai pegar essa dor e vai colocar num criativo. O criativo é o anúncio ali em si, o vídeo, a imagem e o texto é a copy, né? Então você vai usar isso ao seu favor. Você vai quebrar padrões. Porque as pessoas acham que nutricionista você vai sentar na frente do nutricionista e ela vai passar uma dieta, vai cortar tudo que você come, vai cortar arroz, vai cortar bolo, vai cortar refrigerante, só vai cortar e vai te fazer passar fome. Então você precisa passar isso para o seu paciente. Você precisa passar para ele que nutrição não é isso. Nutrição vai muito além de só mandar você parar de comer X, Y comida. Vai muito, muito além daquilo. Então, identifica esse problema também e joga nesse anúncio. Começa a falar assim, olha, você pode emagrecer comendo de tudo. E aí você vai chamar essa pessoa para dentro do WhatsApp e vai conversar com ela, certo? Também acaba entrando na mesma situação de quebra de objeções. Então, identifica esse problema e apresenta ele de uma forma criativa, tá? Quando a gente fala de consultório local ali, você vai colocar a cidade ou região no criativo. Por quê? Hoje a internet está muito difundida, então você recebe anúncio do Brasil todo, de várias lojas. Quando no criativo ali, no anúncio, né, na imagem ou no vídeo, a pessoa já vê, por exemplo, nutricionista esportiva em Niterói, ou nutricionista materno-infantil em Santos, nutricionista especialista em veganos, né, em alimentação vegana, em cidade e tal. Quando você coloca o nome da cidade ou o nome da região no criativo, automaticamente a pessoa vai saber que é ali na região dela. Porque aí acaba quebrando isso de a pessoa achar que deve ser de outra cidade, de outro estado. Então você já está falando com aquela pessoa daquele local. Então também é uma forma criativa de se fazer e você está economizando dinheiro, porque a pessoa vai clicar, certo? Você vai ter mais conversão. Ela não vai achar que é um nutricionista ou um programa de nutricional, um pacote nutricional de outro local. Você é dali da cidade. Então, a gente sempre coloca aqui, quando a gente faz anúncio local, a gente sempre coloca assim, nutricionista, por exemplo, nutricionista esportiva em cidade X. Então, atente-se a isso também. Cuidados ao anunciar. Esse primeiro cuidado aqui a gente não precisa nem falar tanto, né? Porque o CRN e o CFN, ele já te proíbe de fazer o antes e depois com imagem. Então, mas o Facebook também tem a política de privacidade dele de antes e depois, também tem que se atentar a isso quando for fazer algum tipo de comparação. Qualquer tipo de comparativo físico, o Facebook vai te bloquear, você vai perder sua conta, vai dar um problema, ter que criar outra conta, então sim, é um problema. Mostrar uma parte do corpo. Acaba caindo da mesma forma, tá? Então cuidado ao você fazer um anúncio que vai mostrar um corpo, ou uma parte do corpo, na verdade. Isso que funciona. Eu sempre falo muito sobre isso aqui para outros, para parte estética de odonto, que geralmente eles gostam de botar uma boca, ou de botar só uma barriga, então isso dá problema. Mas a parte de nutrição não tem muito essa situação de só mostrar uma parte do corpo. A gente até evita mostrar parte do corpo para poder não cair no antes e depois, não cair na parte de comparativo. Mas toma cuidado ao anunciar para poder não tomar bloqueio do Facebook ou ser denunciado pelo CFN, para o CFN, tá? E também promessa de resultado. Você não pode prometer resultados num criativo e nem num texto. Emagreça tantos quilos em até X dias. Não pode. Você pode fazer isso de uma outra forma, fazendo pergunta. Por exemplo, você quer emagrecer? Você está em busca de emagrecimento? Você fazendo pergunta, não afirmando, pode ser que funcione sim. Só que é uma cópia muito agressiva, né? Um texto muito agressivo, um criativo muito agressivo. Tem que tomar cuidado com isso.
Tem que tomar cuidado com essa promessa, tanto para o Facebook e também para o paciente. Você não pode prometer emagreça 15 quilos em um mês. Isso vai te bloquear e até para o paciente não é legal ele ver isso, porque não é real, não é um resultado real, você está fazendo comparativo, certo? Então, essa é uma estratégia, uma das estratégias que a gente usa, que é essa distribuição de conteúdo aqui, trabalhando com marketing de conteúdo e depois fazendo remarketing ou anúncio público frio também. Porque o objetivo desse aqui, do marketing de conteúdo, desses objetivos aqui, é preencher os públicos, é você aumentar a sua base de audiência, aumentar o seu público, aumentar seus seguidores e depois você fazer esses anúncios aqui de conversão ou de vendas. E aí aqui sim você vai ter o CTA. Aqui sem CTA, sem Call to Action, que aqui o seu objetivo não é vender, é aparecer para mais pessoas. E aqui o seu objetivo é o objetivo de venda. Então você precisa obrigatoriamente colocar uma CTA. Já vai ter um botão lá para a pessoa entrar em contato. Aqui você pode fazer sem botão, não tem problema algum, tá? A não ser que você queira mais seguidores, você coloca um botão lá para o seu Instagram ou para o seu Facebook, ou levar a pessoa para algum lugar, para o site. Você pode colocar lá uma CTA, mas não de agendamento de consulta. Coloca para levar ela para algum outro lugar, sem ser agendamento de consulta, para ela consumir mais conteúdo seu, tá? Então espero que tenha gostado dessa estratégia e a gente volta num próximo vídeo com mais estratégias para anúncios e marketing digital para nutricionistas.